Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje é um tema extremamente interessante e complexo. Para tratar desse tema, que é sobre o aceleracionismo, eu estou aqui com o professor Vitor Marques, professor de filosofia da Universidade Federal do ABC. O professor Vitor Marques, ele começou nas ciências biológicas, que eu estou sabendo, hein, Vitor? E ele também é o diretor editorial aqui da revista Jacobin Brasil, e é um dos grandes, vamos dizer assim, estudiosos do pensamento, de um dos formuladores, talvez um dos criadores do aceleracionismo, que era, né, o Mark Fisher. Então, para a gente começar discutindo isso, olha que interessante, muitos ativistas acreditam que as tecnologias podem ser usadas para exacerbar as contradições do capitalismo com a finalidade de ultrapassá-lo. Alguns se ligaram ao movimento aceleracionista. Vitor, o que é, afinal, o aceleracionismo? Sérgio, primeiro, legal você ter feito esse convite, bom a gente se reencontrar, legal. Somos colegas na UFABC e colegas na luta política também, né? Vez aí nos encontramos nas ruas, nos protestos, nas atividades em defesa do Assange, tivemos juntos também. Sim. E, Sérgio, para falar a verdade, essa é uma pergunta de difícil resposta, né? Porque o termo aceleracionismo, embora seja um termo relativamente recente, né, ele foi cunhado ali por final da primeira metade desse novo século, né? 2010 é onde ele aparece na literatura acadêmica, propriamente dita, pelo Benjamin Noyes, e ele é inventado como um termo meio derrogatório, né, pejorativo. É para dizer, aqueles marxistas que vão na política do quanto pior, melhor, né, que você vai... força as contradições até o máximo para levar o capitalismo ao colapso, né? Ele chama isso de uma corrente afirmacionista em filosofia continental e viu as raízes disso lá no Deleuze, no Lyotard, no Baudrillard, numa série de autores ali talvez da ultra-esquerda, né, muito inspirados pelos ventos libertários de 68, que estão escrevendo ali na década de 70, e escrevendo de uma perspectiva, digamos assim, muito anti-burocrática, né? Uhum. E nesse sentido, até, por vezes, digamos assim, flertando com os impulsos de desterritorialização do próprio capitalismo. Né? Sim. Então, tem uma passagem do Anti-Édipo, por exemplo, que o Land, depois a gente vai falar mais de quem é o Nick Land, né? Que foi o professor do Fischer, tá? Né? Mas o Land repetia muito essa passagem e sempre aparece nas discussões do aceleracionismo, porque o Deleuze estava se debatendo ali contra os movimentos anticoloniais que meio que pregavam política de retirada do mercado mundial. Né? Uma política de subsistência, de sair do domínio capitalista para uma economia mais fechada. Né? E o Deleuze, lá pelo Anti-Édipo, se pergunta, essa é a verdadeira via revolucionária ou a verdadeira via revolucionária é dobrar a aposta no mercado mundial, se conectar mais, aumentar os fluxos, fazer uma aposta na desterritorialização, né? Acelerar, ele usa, inclusive, o Deleuze o termo acelerar, né? Remetendo ao Nietzsche, né? Bom, será que o impulso nietzschiano não é a via mais revolucionária? A via da aceleração, ou seja, em vez de você se retirar, você dobra essa aposta nesses fluxos, redes desterritorializantes, fazem parte do capitalismo, né? A ideia, de uma perspectiva anticapitalista, isso seria, digamos assim, jogar o capitalismo contra ele mesmo, né? Tem um pouco disso no Marx também. A gente pode voltar dá para encarar, por exemplo, o Manifesto Comunista como uma espécie de texto com teores aceleracionistas avant la lettre, né? Mas na década de 90, eu diria que quando o Nick Land, por exemplo, está fazendo essa reinterpretação do Deleuze, né, ele não está mais no campo da esquerda. Né? Até o próprio Noyes vai colocar
ele já não estava mais na esquerda. Isso, na década de 90 ele já não estava mais na esquerda. Né? Sim, mas... Então, o Noid vai até dizer, é uma espécie de deleuzianismo thatcheriano, né? Falando da Margaret Thatcher, do neoliberalismo inglês. Olha, e, de certa forma, a obra do Land na década de 90, para mim, é uma espécie de elogio do capital como sujeito automático, ou seja, tem uma certa leitura marxista, digamos assim, mas é como se ele escrevesse um capital pela perspectiva do capital e não pela perspectiva da classe trabalhadora. Mas vem cá, Vitor, só um pequeno desviozinho para depois você voltar. Eles tinham, o Land tinha com o Fischer aquela unidade de pesquisa de cibercultura, não é isso? Não, era Centro de Estudos da Cultura Cibernética. Então, ele aí, nesse centro, ele já era de direita, o Nick Land? Ou ele ainda era uma pessoa que, vamos dizer assim, não tinha assumido esse ultra liberalismo? Sei lá, extremismo. Eu acho que teve uma inflexão na história do Land, porque ele virou depois um reacionário, alguém que vai elogiar o Trump e o Bolsonaro, né? Exatamente. Então, ele é um neo-reacionário. Ele se vincula, digamos assim, a esses movimentos de neo-reação, né? Inclusive vê algo positivo no Trump, né? Esse não é o Land da década de 90. Não é. Mas o Land da década de 90 já é um Land antissocialista, acho que isso fica muito claro, né? Para ele, o socialismo era uma ilusão humanista. Tá? O Land da década de 90 já é visceralmente, virulentamente anti-humanista. E ele fala o seguinte, as máquinas estão indo para a sua própria revolução e elas não precisam dos seres humanos, a agência humana ficou completamente obsoleta, é irrelevante o que os seres humanos pensam ou não, o futuro é do tecnocapital que está construindo a si mesmo. Certo? Então, por isso que eu falei, é como se ele recuperasse o Marx, né? Mas o Marx escreve o Capital a partir da perspectiva proletária, e ele está escrevendo a história do capital na perspectiva do próprio capital, inclusive do triunfalismo do capital, quando, pela contra-revolução neoliberal, ele consegue enfraquecer o sujeito operário, né? Basicamente, sim. Eu acho que esse aceleracionismo da década de 90 do Land é um reflexo desse momento neoliberal em que as forças do capital decompõem o sujeito político operário, proletário, e aí só aparece capital dominando, digamos assim, sozinho o planeta. Você sabe, Vitor, que o Nick Land, num desses debates que eu vi aí agora, mais recentemente, pós-Trump, ele, ou o pessoal ligado a ele, agora eu não me lembro, dizia assim, a supremacia branca é um movimento ultrapassado, porque nós vamos superar esses caras todos aí pelo super-homem, mas no sentido, não é do Uberman, do Nietzsche, mas é um... Embora tem a ver do Nietzsche também. Tem a ver, mas é a ideia de construir um hardware humano superior e fazer todos esses outros humanos aí inferiores, quer dizer, uma coisa assustadora, é um capitalismo que está na cabeça desses caras aí, né? Esses ultratrilionários. Mas isso tem algo tem um quê da década de 90, né? Na década de 90, já tinha isso? Já era um singularitariano, digamos assim. Né? Singularista, é o cara da singularidade. Ele exatamente. Você tem razão. Ele tem um quê de Ray Kurzweil, já estava presente ali no Nick Land, né? Mas vindo dessa discussão teórica que bebe no Marx, no Deleuze e tal. Então, o Land da década de 90 é Ray Kurzweil mais Deleuze e Marx. Ou seja, que loucura, hein? É uma loucura. Mas é porque tem essa passagenzinha já no manifesto, né? Que eu chamo a atenção. Eu escrevi junto com o Rodrigo esse artigo sobre o aceleracionismo, que a gente faz toda a genealogia do conceito e tal. Então, quem tiver mais interesse, é bom deixar o link e lá essas informações, essas referências estão todas listadas. O artigo chama Por uma Política Orientada ao Futuro, é esse? É esse, exatamente. A provocação filosófica e estratégia
do aceleracionismo de esquerda. Pô, nós vamos ter que falar sobre isso, então. Mas continua. Então, lá no Manifesto Comunista, e o Land se remete a isso, né? Tem essa parte em que o Marx está dizendo que o capitalismo ele explode, né? Quando você faz uma alça de retroalimentação. Claro que o Marx não vem antes da teoria cibernética, né? Mas se você olhar o que está lá, ele está falando de um circuito cibernético mesmo, né? Onde o desenvolvimento da indústria, né, provoca a ampliação do mercado mundial, que gera o desenvolvimento das comunicações, dos transportes, que retroalimenta, por assim dizer, o próprio desenvolvimento da indústria. Então, se estabelece um circuito explosivo de ampliação das forças produtivas. E o Marx, ele não via isso de forma crítica, digamos assim. Ele não via essa explosão de aumento de capacidade de forças produtivas como uma tragédia. Marx nunca tem uma posição nostálgica ou de condenação moral do capitalismo. Ele falou, aconteceu isso, inclusive aqui tem possibilidade de emancipação, né? Agora, o problema que o Land vê no Marx é que o Marx talvez fosse humanista demais. Ele achava que os seres humanos poderiam ainda se assumir o controle, né, dessa ampliação das forças produtivas e colocar as forças produtivas a serviço das suas próprias necessidades. De fato, esse é o projeto do Marx, né? Sim. É como se as forças produtivas tivessem saído do nosso controle, ganhado uma espécie de autonomia, por isso o capital como sujeito autônomo, e agora nós estamos submetidos ao capital em vez de estarmos controlando a nossa própria dinâmica econômica. Né? Vitor, isso não tem um pouco de... Eu sei que o Heidegger nasceu depois do Marx, mas esse aprisionamento dessa racionalidade, a máquina, o invento, a máquina contemporânea aprisionando todos nós, não é meio Heidegger, não, também? Então, eu acho que poderia ter uma leitura heideggeriana se o Marx não fosse um prometeico, como a gente chama no artigo, né? Ele é um Porque o Marx reivindica essa figura do Prometeu. Então, basicamente, o que ele quer fazer é ressubordinar a máquina. Ele não quer destruir a máquina. O Marx não é um ludita. Ele vai fazer um debate estratégico contra, digamos assim, as correntes anti-máquina do movimento operário. Ele ganha esse debate dentro do movimento operário. Em vez de a gente querer destruir a máquina, é melhor a gente lutar pela jornada de trabalho, e aí o próprio aumento da produtividade, da força de trabalho pela mecanização vai servir para a libertação do tempo, né? Do tempo livre, e até a própria noção do comunismo do Marx, para mim, é muito tempo livre. Tempo livre a partir de um estágio superior de forças produtivas, né? Então, nesse sentido, o Marx tem uma alienação aí, mas essa alienação pode ser superada, nós podemos reassumir o controle sobre a máquina, enquanto, de certa forma, para alguém como Heidegger, né, essa alienação do maquínico seria uma coisa quase ontológica, né? E, ontológica. No final das contas... Eu nem consigo entender porque apesar a imagem do rio e da hidrelétrica é muito boa, né? A imagem é a seguinte: quando eu ponho a hidrelétrica no rio, não é mais a hidrelétrica que serve ao rio, é o rio que passa a servir a hidrelétrica. E aí, só que essa metáfora vale para a hidrelétrica e para esse tipo de desenvolvimento destrutivo do meio ambiente que o próprio capitalismo hoje já viu que, né, tem limites, né? Naquela época não tinha limites, né? Nem para o Marx, né? Porque o Marx, Vitor, é um determinista tecnológico, né? Ou você acha que não? Porque ele coloca as força produtiva para ele não é só trabalhador, é a máquina, é a ciência, a tecnologia. Sim. E ele via que a ciência e a tecnologia pode arrastar a sociedade, pelo menos na minha leitura. É bem estranho, né? Não, ele é algo como um determinista tecnológico. A gente pode ver, digamos assim, até o materialismo histórico nas suas versões mais esquemáticas, nas versões mais esquemáticas do próprio Marx, não estou falando dos seus seguidores, da versão do próprio Marx, como um determinismo tecnológico. Por outro lado, eu acho que o Marx era um militante, era um ativista, na verdade era um dirigente do movimento revolucionário. E para ele a estratégia política é fundamental, quer dizer, a tecnologia por si só não entrega nada, né? Sim. Se a gente combina essas duas coisas, a gente pode ver o Marx dizendo o seguinte: olha, a tecnologia,
a base tecnológica estabelece as condições, né? Algumas formas sociais só são possíveis dadas determinadas bases tecnológicas, né? Mas tem um espaço da agência humana, da gente decidir o que a gente quer fazer, né? E, sobretudo, a partir do movimento coletivo, do movimento de massas. Então, para o Marx, não é verdade que o desenvolvimento da máquina por si só emanciparia a humanidade ou mesmo produziria um desenvolvimento moral da humanidade, né? Daí toda a ênfase dele na construção dos partidos operários, dos sindicatos. As máquinas só vão servir aos seres humanos se nós fizermos politicamente com que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Mas agora, voltando ao Nick Land e ao início desse movimento, quer dizer que teve uma parte ali no começo, ele já era aceleracionista e já era também antissocialista, com essa crítica que você falou. Esse Marx é um iludido na humanidade, no humanismo, né? Eu não sou iludido mais, segundo ele. Exatamente. E aí você falou na nossa conversa aqui de um tal aceleracionismo de esquerda. O que vem a ser isso? Isso rompe com o Nick Land e vai para o outro lado, é isso? Olha, até a discussão contemporânea de aceleracionismo, uma parte dela, que daqui a pouco a gente vai falar do lado mais sombrio, né? Mas a maior parte dessa discussão, ela, na verdade, vem com a tentativa de retrabalhar esses temas aceleracionistas. Lembre-se que o termo aceleracionismo é mais ou menos de 2010, mas o Land já estava trabalhando com essas ideias que dariam no aceleracionismo na década de 90, a gente poderia dizer que estava trabalhando em inspiração aquelas ideias do Lyotard na economia libidinal e do Deleuze no Antiédipo, né? Mas quando o termo aceleracionismo vai ser reivindicado politicamente, por exemplo, no Manifesto Aceleracionista de 2013, né, do Alex Williams e do... faz tempo que eu não lembro o nome do outro cara agora, é até um nome complicado. O Alex Williams e o Nick Srnicek, exato. Sim. Alex Williams e Nick Srnicek. O Alex Williams e Nick Srnicek são profundamente influenciados pelo Mark Fisher. Daí a razão pela qual você me chamou aqui, né? Porque eu organizei a edição brasileira do livrinho do Mark Fisher, Realismo Capitalista, e escrevi junto com outro Rodrigo Gonçalves, é até engraçado, porque são dois Rodrigo Gonçalves diferentes, porque eu escrevo o artigo do aceleracionismo e que eu escrevo o pós-fácil do livro do Fischer. Mas nesse pós-fácil a gente fala também de aceleracionismo, da relação dele, uma relação formativa com o Nick Land. Ele foi aluno do Nick Land, fez o doutorado, né? O Nick Land depois abandona a vida universitária, né? A vida acadêmica, mas o Nick Land tem uma influência formativa sobre o Fischer, que ele nunca recusou, né? E até o CCRU, né? Que é essa unidade de pesquisa em cultura cibernética, acaba se dissolvendo porque a divergência política entre as duas figuras, digamos assim, mais centrais, que eram Fischer e o Land, vai ficando insustentável também, né? Então o Fischer vai derivando cada vez mais à direita e o Fischer vai indo para a esquerda. Né? Se na década de 90 ele era também todo um anti-humanista, assim, muito ligado, achava que a cibernética havia tornado o Marx obsoleto, né? E estava do lado das máquinas também, né? Então tem esse entusiasmo pela revolução maquínica, que não é a revolução que os seres humanos fazem, é a revolução das próprias máquinas, né? Rumo à singularidade, tá? Isso, de certa maneira, estava seduzindo o jovem Fischer, né? Mas depois ele vai para o mercado de trabalho, enfrenta o neoliberalismo e fala: isso aqui é uma merda, isso aqui não tem nada... Aquilo que a gente achava, né, que o neoliberalismo poderia ter algumas tendências aceleradoras no sentido de acelerar, talvez, a inovação, a criatividade. Fala, não, isso aqui está criando outras formas de burocracia, tá? E depois ele vira meio que um certo humanista, né? Ele vai dizer, poxa, mas esse neoliberalismo está difícil, esmagando a nossa carne, está destruindo os nossos corpos, né? E a própria relação aí com o sofrimento psíquico, com as doenças mentais, a depressão e o burnout, vai mostrar para o Fischer que, olha, nós temos que estar do lado dos humanos, digamos assim, que estão sendo moídos, né, nesse moedor implacável do capital, do tecnocapital com a sua própria dinâmica. Né? Então, o Fischer,
a partir também do encontro com aquela... Não sei se você lembra, ali no meio dos anos 2000, começam a aparecer aquelas conferências das ideias comunistas, né, do Alain Badiou, do Alain Zizek, Badiou. né? Então, o pessoal volta a falar um pouco de comunismo, que na década de 90, digamos assim, fica meio proibido, né? Não, Pô, ninguém tinha falava caído o mais. muro de Berlim, a União Exato, Soviética tinha se dissolvido, e era muito ligada a ideia de comunismo com o socialismo real. Então, estava exatamente. em baixa total. Estava embaixo, estava embaixo. Então, ali no meados dos anos 2000, começa de novo a se falar sobre isso, né? E o Fischer vai ser muito influenciado. Tem uma entrevista dele de 2010, portanto, logo depois do Realismo Capitalista, 2 anos depois de ele ter escrito o livro, que ele fala o seguinte: olha, atualmente o que eu estou querendo, que eu estou interessado em fazer, é revisitar alguns aspectos daquelas elaborações do CCRU, portanto, do Land, né, do Nick Sim. Land também, mas sintetizá-las numa nova política de esquerda. Uhum. Tá? Então, o Fischer vai dizer, bom, tem muito da descrição de como funciona o capitalismo, uma descrição quase demonológica, digamos assim, né? O capitalismo como zumbi, como vampiro, isso nos interessa muito, essas imagens Lovecraftianas, dessa coisa inominável e implacável, mas nós precisamos ter uma teoria que auxilie a ação, porque uma teoria contemplativa, no final das contas, para que serve o aceleracionismo do Land? Para dizer, ó, a humanidade está condenada, as máquinas estão vindo aí, foda-se, não tem nada para fazer. Então, o Fischer vai dizer, para que serve uma teoria que não tem incidência no real, na prática, que não se engaja com as tendências, né? Nós temos que entender o que está acontecendo, nós temos que mapear as tendências, mas temos que construir uma teoria engajada, uma teoria para intervenção. E é isso que a discussão sobre a aceleração de esquerda entra nesse campo, uma tentativa de pegar alguns elementos do Land e pensá-los a partir do que estava também se desenvolvendo uma nova onda de movimentos anti-austeridade, né? Porque aí a gente lembra que em 2011, né, tem o Occupy Wall Street, logo depois tem a Primavera Árabe, tem as ocupações na Grécia, na Espanha, né? E nisso aparece uma nova geração militante que quer reinventar, de certa forma, um projeto socialista para o nosso tempo, né? Sim. E o aceleracionismo de esquerda, de certa maneira, é uma contribuição para esse tipo de atmosfera intelectual, tá? E talvez o que seja a maior contribuição é porque eles querem dar uma resposta a tendências tecnofóbicas e excessivamente localistas que eles acreditavam que estava muito presente na esquerda, né? Porque a ideia seria o seguinte: como o capital se globalizou, então a saída para a esquerda seria ficar no localismo, né? Então a resistência é você fazer uma horta comunitária local, você fazer um festival que acaba, né? Então eles acham, não, mas isso não constitui um desafio sério ao capitalismo. Senão que eles estão preocupados em oferecer uma alternativa ao neoliberalismo, temos que oferecer uma alternativa em escala e que, portanto, precisa partir do que há de mais desenvolvido em termos técnicos dentro do próprio capitalismo, né? E aí eles remetem até aquelas próprias formulações do Lenin, por exemplo. A gente não vai destruir as conquistas técnicas do capitalismo, nós vamos refuncionalizá-las a serviço agora do outro projeto político. É que o capitalismo ele chegou a criar tecnologias extremamente nefastas. Não é porque existe que você tem que usar, né? Ele chegou a criar... mas é que tem a esquerda hoje tem esse negócio que você falou do tecnofobia, mas a maioria dela é tecno-iludida. Ela vamos no vai da valsa aí, vamos aderir, porque é o que acontece, né? A tecnologia é assim, cultura eu discuto, filosofia eu discuto, tecnologia eu compro no mercado, pô, eu compro o que funciona. O resto eu discuto. Só que é tipo uma caneta, eu uso a que escreve melhor. Quer dizer, é uma... Vou pegar um termo aí, um termo do Simondon, é uma alienação técnica muito grande,
É uma alienação que tudo serve só ao uso, tal, não tem um contexto, não tem a criação. A esquerda hoje está assim, eu fui em uns debates aí que é assustador. Mas você acha, Sérgio, que está aceleracionista demais a esquerda, então? É isso? Não, ela não está aceleracionista, ela está derrotada pelo neoliberalismo. Tá. Porque Adesista, então. adesista, em alguns aspectos, em outros, ela resiste, tenta ter ganhos sociais, mas ela não consegue perceber, por exemplo, que o maior poder econômico ele está casado com o poder tecnológico, o poder político está casado com o poder tecnológico. O novo fascismo que renasce vem casado com essas tecnologias de informação. Veio casado, veio inclusive o Dick Land, inclusive, né? Ele se ligou a esse pessoal nos Estados Unidos. Eu não sei se ele mora lá agora, não sei. Ele estava morando em Xangai faz muitos Xangai. anos, e no começo dos anos 2000 ele vai para a China. Não sei E se ele aí permanece lá ainda. ele se ligou, mas na verdade ele é um líder desse movimento alt-right também, né? Ele é do movimento da extrema-direita neo-reacionária, que tem grupos que se matam entre eles. É mais ou menos. Você lembra o Fórum Social Mundial? Um outro mundo é possível, mas a gente não sabe falar qual é, porque não tinha acordo nenhum. Sim. Eles, na extrema-direita, eles se recompuseram. Mas todos eles têm talvez um denominador comum, que é destruir a democracia. Agora, como destruir, o que pôr no lugar, são coisas autoritárias, mas eles não sabem muito bem, não tem um acordo, né? O próprio Nick Land me parece que não é muito a favor aquele Richard Spencer da supremacia branca não violenta, que eu acho curioso. Ele quer fazer uma limpeza étnica não violenta, que é uma coisa assustadora. Agora, uma ironia um pouco do destino, ou talvez um sintoma dos tempos, né? Que mais ou menos nessa época, que esse pessoal, né, o Nick Cernicek, o Alex Williams e o pessoal vinculado ao Fischer, estavam apostando aí nesse projeto de revisitar algo da filosofia do Land para reconectar numa reinvenção do novo projeto de esquerda, né? O Land, que estava meio sumido, volta a aparecer e aparece como um neo-reacionário, né? Aí, neo-reacionário. Fazendo aquela propagandismo do Mencius Bodmer lá. O Mencius, isso. Exatamente, né? Que é, na verdade, um pessoal também ligado a umas coisas bem barra pesada do Vale do Silício, tipo o Peter Thiel, né? Peter Thiel, o sócio do... Não é bem, ele não chegou a ser sócio, mas é muito amigo do Elon Musk, né? Mas ele é uma figura extremamente maligna, antidemocracia total. E o Elon Musk fala pouco, mas ele não sei se ele é a favor da democracia, não. O Elon é que ele tem sinais contraditórios. Ele tem um experimento no Alasca ou no Canadá, não vou me lembrar, o Elon Musk, com a renda mínima de cidadania. Não sei se você sabe, porque ele... Não conheço. Porque fizeram esse encontro, nessa linha que você está falando, os robôs, as máquinas vão dominar o mundo. Aí o Bill Gates falou, porra, é isso, então não vai ter mais emprego. O Bill Gates falou. Bill Gates é meio da velha guarda para esses caras, mas ele foi convidado e falou, acabou o emprego, precisamos tributar os robôs. Aí o Elon Musk falou, porra, rapaz, mas robô não paga tributo. Paga tributo é a empresa. E esse dinheiro não vai chegar no povo. E aí ele, sei lá por que injunções, ele não foi para a renda mínima negativa, que é a proposta dos neoliberais, né? Destrói o Estado e tem a renda mínima negativa. Ele foi para um experimento de renda básica, dizendo, a gente dá para todo mundo aí uma graninha e eles consomem os nossos produtos. Que é uma loucura, né? Porque é o cara de segunda categoria ali, que se junta também com a ideia do super-humano, o humano mais capacitado. Cara, não tem uma formulação teórica consistente, até porque eles não estão para isso. Eles não precisam de teoria consistente, eles só precisam mandar, né? Porque eles têm o capital
E eles estão Agora, construindo, remodelando o capitalismo para destruir a democracia. O próprio texto do Dark Enlightenment, o Nick Land, fala isso. é A isso. democracia romper, ó, não dá mais para a liberdade conviver com a Não, democracia. e essa é a tese do Peter Thiel também, né? Que democracia e Sim, liberdade se tornaram incompatíveis e que, incompatíveis. portanto, temos que ser contra a democracia. E por isso mesmo ele foi apoiar o Trump, até achando que o Trump seria uma figura negativa. Sim, o Trump É, bagunça o sistema e melhor, porque isso acelera o colapso. Esse, na verdade, é um ponto que eu queria chegar agora, porque nas formulações do Nick Land, desde a década de 90, né, tem essa noção de que acelerar para ele tem a ver com desterritorialização do Deleuze. Né? E ele liga isso à cibernética positiva, né? Aquele ciclo de retroalimentação positiva, que é o que gera processos de fuga, aquele runaway, né? E leva a colapsos. É uma cibernética disruptiva, liquidificadora, dissolvente, que quebra sistemas. Né? E ele é, está, digamos assim, é isso que eu quero a máxima disrupção. Né? Isso era o Nick Lane da década de 90, pelo menos. Só que o que acontece é que, nesse processo, que as políticas de austeridade, a crise financeira e a política de austeridade, por um lado, gera, digamos assim, esses movimentos de esquerda contra a austeridade, ocupação e tal, ele vai gerar também movimentos iliberais, né? De direita antissistêmica. Né? sim. E uma parte dessa direita antissistêmica vai, inclusive, se dizer aceleracionista num sentido muito específico, mas que, de alguma forma, tem uma relação com o sentido do Nick Land, que é acelerar o colapso. Tá certo? É gerar o máximo de disrupção para que o status quo se desfaça, se dissolva. Essas Isso. células da extrema-direita, eles não têm nem assim o que eles querem colocar no lugar. Eles querem colocar fogo no mundo e aí fazem Porque, ataque terrorista, explodem coisa e isso. tal, para acelerar os antagonismos que vão dissolver, né, a ordem social existente. Muito Tem louco isso. alguns, até que numa linhagem tradicionalista, que aí tem a ver com aquelas coisas do Olavo de Carvalho, do Sim. Bannon, do Dugin, e o Dugin e o Nick Land se conhecem e se leem, é uma coisa muito É engraçada. mesmo É, o Dugin? o Dugin lê o E- Nick Land ah, lê o Dugin, eles comentam nas redes sociais sobre o outro. Eles se consideram inimigos, né? Mas eles falam assim: esse é o cara que está mais certo entre os meus inimigos. Os dois dizem a mesma coisa. Né? É meu muito. inimigo, mas ele pelo menos entendeu. E, O Dugin mas é o grande. Não, só para quem não conhece, ele é um grande, vou chamar de pensador russo e é um dos líderes aí que influencia o Putin, não é? tem um questionamento até quando tem uma influência direta. Eu sou um daqueles que acho Eu que o sei também. Estado russo tem um certo papel lá para o Dugin. Não é um papel assim aberto e tal, né? Não é um cara que fala diretamente com o Putin, mas vez por outra você encontra o Dugin em comitivas oficiais russas, sobretudo quando a relação é com a Grécia e com a Turquia, onde ele tem ligações com os movimentos tradicionalistas. Mas o Sim. Dugin é sobretudo um tradicionalista, um É, evoliano, né? é verdade. Com a mesma formação filosófica do Olavo de Carvalho, eu diria que, nesse sentido, dá para a gente dizer que o Dugin é o Olavo de Carvalho da Rússia, em alguma maneira. Ah, Né? mas ele é muito mais. O cara é preparado, né? O Olavo de Carvalho era meio fanfarrão, você não acha? Eu acho que os dois, em alguma medida, são, mas é verdade que o Dugin é mais acadêmico, né? É mais O Dugin tem um acadêmico. trabalho mais É, sério e tal. E o livro de geopolítica dele é, de fato, lido sim, na academia militar russa, né? Então ele tem. E hoje, na verdade, é um dos caras que mais influencia falando em termos de geopolítica, é o Dugin. Né? Mas o Dugin é um tradicionalista, sim. e uma das coisas que muitos tradicionalistas têm, é uma noção cíclica da história, tá certo? E que, portanto, você tem uma era de ouro, e, na verdade, as sociedades vão se degradando, até que você tem a era que é mais degradada, às vezes chamada de Kali Yuga, a partir Sim. da terminologia hindu, né? E, na verdade, tem hoje esses grupos de extrema-direita que se reivindicam aceleracionistas que querem acelerar a Kali Yuga. Né? Sim. Então, eles querem A vinda. levar a sociedade ao máximo do colapso, porque
a partir da destruição total que vai renascer uma nova era de ouro. Então ainda tem isso, esse aceleracionismo na extrema-direita. Eu acho que com certeza eles leem alguma coisa do Nick Land, né? Mas eu não acho que, assim, não tem muita relação com a coisa do tecnocapital, da singularidade. Mas, que tá Vitor, no Nick Land. é só uma outra derivação muito rápida aqui. Você não acha... Porque, para mim, bom, o Dugin, ele é praticamente um pensador do fascismo, né? Eu sei que ele é... Não, ele é um pensador do fascismo. Ele é um pensador do fascismo, né? Como o Évola era um pensador fascista. Como o Évola, claro. Agora, esses caras dos Estados Unidos ou da Inglaterra também são, né? Eles estão muito próximos de um fascismo, um totalitarismo, que a Shoshana Zuboff criou um termo, ela escreveu lá o capitalismo de vigilância, mas ela tem um termo lá e uma descrição interessante, ela chama de instrumentarismo, que é o uso de um totalitarismo pela tecnologia, pelo poder que ela exerce, que ela penetra. Eu acho que esses caras têm um pouco disso, sabe? O presidente da Oracle também, esqueci o nome dele, é desse grupo aí de caras que vão acelerar o caos, né? Que vão... tem... Bom, tem essa, né? Porque eu acho que também... Acho que a nossa época, Sérgio, por isso que eu não gosto muito de algumas leituras muito conspiracionistas, eu acho que a nossa época é uma época de profundos disputas entre elites, entendeu? Então tem uma parte da elite que está querendo conservar a ordem global liberal tal como ela existe hoje. Claro. Estão ganhando muito dinheiro com isso, estão se dando muito bem, né? E tem uma parte da própria elite que... Você fala da elite econômica aí, né? Elite econômica, né? Elite econômica. Para mim, a elite é os donos do mundo, né? Digamos assim, quem tem as coisas. Mas tem uma parte da elite que está imaginando, e talvez não sem razão, de que o mundo caminha para, digamos assim, para pressões muito centrífugas, né? Sim. Você tem uma crise ambiental, né? Que pesadíssima. Já está aparecendo, né? E a tendência é apenas piorar, né? E isso tem gerado também um novo momento de instabilidade geopolítica, né? Você tem também confronto aí entre as potências se consolidando, você tem uma desigualdade muito alta, você tem a desorganização, as desorganizações nacionais gerando também fluxos migratórios. Então, essa direita, tá, essa parte da elite está dizendo o seguinte, ó, o caos se aproxima, não vai ter para todo mundo, nós vamos viver momentos de escassez, é isso aí. Certo? Então, ela não tem nenhum comprometimento com a ordem global tal como ela está estabelecida. Ela está pensando, está se preparando para um mundo Mad Max que tá chegando, né? E eu acho que esses aceleracionistas estão mais nesse setor da elite, que vai dizer, nesse mundo nem vai fazer sentido falar em Estado de Direito, democracia, isso daí faz sentido. Não vai... É a força. Deve prevalecer a força. Os valores, o valor nosso é ser capaz de sobreviver pela força. E, na verdade, eles têm muito capital para falar de força, né? Porque exatamente. Quem podem comprar seus exércitos particulares, se encastelarem para um determinado momento, né? Então, eles pensam assim, que esse vai ser um mundo de escassez, de muita disputa, de desorganização, né? E que a democracia vai implodir, os sistemas políticos vão implodir, e que vai ser um salve-se quem puder. Então, eles estão se preparando suas ilhas, seus bunkers. Você vê que loucura, né? Eu sei que é uma... Você vê que loucura, né? Essa coisa de Finlândia e Suécia entrar na OTAN. É para criar mais instabilidade. A OTAN renasce da... A OTAN não tinha sentido, ela passa a ter sentido contra o nacionalismo russo. Na verdade, a OTAN tem sentido contra o poderio econômico chinês, né? Onde o nacionalismo russo é um apêndice. É a minha leitura. Eu acho que está virando um momento perigoso no mundo, porque vai haver uma escalada beligerante. Tem um quê? Uma similaridade de início do século XX. Os movimentos fascistas. Eu não estou dizendo, eu não sou cíclico, mas eu estou dizendo, eu estou vendo
Um mundo Não, instável, claro. completamente instável. Politicamente, os Estados Unidos não dá mais não chega chegando na janelinha, tirando todo mundo da janelinha, a janelinha é minha, não. Ele está vendo um poderio militar russo se recompor, que tem muita grana dos chineses e que tem um potencial tecnológico chinês devastador, muito grande também. E eles estão muito preocupados. Eles recompõem uma aliança militar que é defensiva só do faz de conta, porque a OTAN vai começar a ser ofensiva em breve, né? E o que vai acontecer é que eles estão querendo recriar até o cinturão sanitário, né? Mas é econômico, né? Estão fazendo ali. E no meio de tudo isso, a gente não tem experiências muito propícias de esquerda, né? Porque a gente está defendendo a democracia, nós rebaixamos a nossa pauta, né? Nós estamos defendendo a democracia liberal, que é essa que está levando as coisas para o caos. Eu acho que esse é o problema fundamental da nossa época, né? Porque a gente vive, parece, essa é a minha avaliação, aí concordando com você, um momento de decomposição política que se assemelha, digamos assim, a essa primeira metade do século XX, né? Uma transição de hegemonia em escala global, né? Até coisas como porque ali o pré-guerra, inclusive até a década de 20, né, é marcado também por um período de grande desigualdade, de poderes Também. Oligárquicos muito Absurdo. Fortalecidos, que vai gerar também a própria crise, né, de 29. Então a gente vê crise, né, financeira, vê pandemia, é quase como se a gente estivesse vivendo meio em fora a de gripe ordem. espanhola. Exatamente. Até parecia, eu sei que é outra coisa. Eu acho que existem elementos cíclicos na história, assim, e acho que a gente está numa fase em que você tem essas forças centrífugas jogando para a dispersão social e para o esgarçamento do tecido social, né? Agora, o grande problema que você falou é esse, né? Porque nesse momento começaram a aparecer também as experiências, digamos assim, da esquerda, né? Você teve a Revolução Russa, mas depois você teve até dentro do mundo ocidental, você teve as experiências de governos social-democratas que estabeleceram o estado de bem-estar social, né, a previdência, nacionalizaram a parte importante das indústrias. Né? Essa, digamos assim, foram as alternativas que nós fornecemos. Né? Mas nós fornecemos essas alternativas porque tinha uma coisa muito forte em várias partes do mundo nessa época, que era um movimento operário. É verdade. A classe trabalhadora organizada. E cadê a classe trabalhadora movimento? organizada liderou a Revolução Russa, mas liderou também, né, os movimentos social-democratas, os governos social-democratas na Europa Ocidental, e também influenciou muito na construção lá do New Deal, né, os grandes sindicatos, a potência do movimento de massas a partir da classe trabalhadora. Essa, para mim, é a maior preocupação hoje, porque a classe trabalhadora, no momento de decomposição social e de avançada fascista, ela está muito fragmentada ainda, né? Sem um projeto próprio. O neoliberalismo atomizou muito a classe trabalhadora, né? Perdeu muito a sua própria autoconfiança. Aliás, aquela noção que você tinha na classe trabalhadora carrega o futuro nas mãos, ela tem um projeto próprio, né? Isso está muito enfraquecido, né? Não, e aí eu lembrando, esse momento nosso, vale o livrinho aí do Mark Fisher, né? Eu sou capaz de imaginar o fim do mundo, mas não sou capaz de imaginar o fim do capitalismo, né? Essa frase exatamente, frase mas essa tese... não estou querendo boa. Transformar em tese, eu transformo em imagem. Mas o Fischer também era isso, né? Era uma imagem. O Fischer é que ele conseguia gerar esses slogans, assim, nos fazer pensar, mesmo sem uma conceitualização muito fina do ponto de vista da teoria, né? Sim. Mas ele tem um diagnóstico por trás dessa imagem. A razão pela qual é mais difícil imaginar o fim do capitalismo não é um problema moral ou cognitivo, que a gente ficou mais burro. É a decomposição de um poder coletivo. Como não tem um sujeito coletivo que consegue realizar a tarefa, você não tem como imaginar mesmo, fica fora do horizonte. Isso.
Mas é o sujeito coletivo que não é mais a classe operária. A classe Mas ele operária. tem que fazer outro. Se não é mais a classe operária, então, tem que mas também, outro. você lembra da multidão, né? A multidão é uma coisa que eu acho difícil. Eu não consigo compreender. Porque seria um sujeito histórico, né? Assim, eu não consegui ver isso tal, mas eu concordo que a gente não tem as forças, talvez não seja uma só, como foi, mas as forças propulsoras da mudança. Que classes Mas são para essas? terem a massa crítica de efetivar a mudança, essas forças precisam atuar com algum nível de coordenação, Com né, Sérgio? Esse é o problema, né? coordenação, precisa atuar junto, precisa ter um programa Isso. Tem uma mínimo. formulação comum e tal. Esse é o problema da composição, né? Eu estava até conversando com o Breno Altman um dia lá naqueles 20 minutos dele que ele 20, faz que são entrevistas. 1 hora? Exatamente. É um E engodo aquilo. aí, e nós falamos exatamente disso, né? Porque esse problema da composição de classe e o fato de que o movimento operário foi decomposto, de certa maneira, não existe mais como um ator político coletivo autônomo, digamos assim. Sim. É isso que as teorias da multidão, ou mesmo a teoria do populismo da Chantal Mouffe, na teoria da multidão do Negri, ou o populismo da Chantal Mouffe, eles estão querendo resolver esse problema, né? Como é que a gente faz agora a mudança política, né, sistêmica em larga escala se não tem mais o nosso velho sujeito político, né? O nosso velho agência coletiva que existia antes. Isso eu acho que realmente o neoliberalismo destruiu, tá? Mas eu não vejo como é possível, inclusive, se opor às tendências reacionárias ou retrógradas se nós não conseguimos estabelecer um projeto alternativo, comum, coletivo, a partir dos de baixo, a partir da multiplicidade das lutas. Pois é, tá difícil, tá difícil. Tá difícil. A coisa tá difícil. Porque eu penso como você, tem uma lacuna aí a ser preenchida e não é tão simples, não, né? Porque isso não adianta sentar meia dúzia de intelectuais e falar, resolvemos, logicamente. Isso, não é Isso uma questão conceitual. Não, isso é o movimento da vida, a prática, né? Exato. Claro que tem que ter teoria, mas tem que ter a prática. Os intelectuais podem ajudar, né? Eu acho que a gente pode oferecer a nossa reflexão assim, rigorosa, disciplinada, tentar mapear os processos e tentar catalisar os encontros onde for possível, né? Mas essa é uma questão, é uma tarefa prática mais do que teórica. É uma tarefa e que, portanto, não vai ser resolvido também somente com a tecnologia. Não vai ser resolvido com a tecnologia. Mas não será resolvido sem ela. Sem a tecnologia, exatamente. Porque se a gente voltar para o Marx, lá do Manifesto, né, quando ele vai descrever a composição, a formação da classe trabalhadora como a classe para si, né, ela vai dizer, olha, essa classe trabalhadora se usou do telégrafo, do trem, né? Quer dizer, está falando ali dos meios de comunicação e transporte lá atrás, mas é o que permitiu circular as lutas, né? Colocar as lutas em diálogo para elas verem que elas têm algo em comum e, a partir disso, elaborar estratégias comuns, né? Daí, eu acho que esse, no final das contas, é a provocação mais interessante que o aceleracionismo de esquerda tem a nos oferecer. Porque a gente pode pensar numa cibernética positiva, um circuito de retroalimentação positiva, em termos de composição de classe também, né? Sim. Porque essa é a ideia de como um sujeito vai se formando. Então, ele vai se formando a partir das lutas, da coordenação, do diálogo, da comunicação entre as lutas, mas conforme ele vai se formando, ele ganha realidade prática, né? Ele se torna mais eficaz. Claro. E se tornando mais eficaz, ele atrai mais, né? Ele vira uma ideia em vias de se realizar. Porque aí tem essa noção do Fischer e do Land da hipertição, né? Isso. Uma técnica da profecia autorrealizável. Porque, no final das contas, o projeto socialista era uma hipertição também, né? Sim. Se a gente quisesse ser um marxista mais ortodoxo, eu podia dizer, não, a teoria dizia que o mundo caminhava para o socialismo. Não, mas o que acontece nós tínhamos uma estratégia política que, a partir de um processo de confluência, de formação de uma classe, essa classe tem um projeto político que vai se tornando palpável, viável, real. É performativo. É performativo. Isso. Exatamente.
Você tem que... Então, isso me preocupa muito, porque nós precisamos fazer essa busca virar ações concretas. Isso. Esse é o problema. Nós temos que Então, fechar esse circuito cyberpositivo. Conforme mais a exatamente. gente consegue fazer coisa, mais a gente aumenta a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de ação coletiva. Isso nos permite fazer mais coisa Agora, ainda eu e isso aumenta. vou deixar uma coisa, que a gente está chegando aos 50 minutos, Tá. eu sei que a gente nem... Mas olha só, eu sou mais da cibernética de segunda ordem. Você sabe, Uhum. eu sou Von daquela... Foster. Não, é do Maturana. A ideia é o seguinte: a gente precisa ser capaz de criar situações, né, circuitos fechados, que são autopoéticos, né, que eles se reproduzam, mas Se eles reproduzem. precisam existir. Eles precisam existir. Eu não vejo mais essa história, vou esperar um dia o capitalismo acabar e aí todos seremos felizes para sempre. Eu acho que aí tem um erro. A gente precisa construir experimentos anticapitalistas dentro do capitalismo. E eles vão corroer o capitalismo também. E isso não é aceleracionismo. É outra linha. Olha, isso me lembra lá aquelas coisas do Eric von Wright, né? Que ele falava de utopias concretas, né? Um pouco de... Sim, lembra. Mas aí, Lembra, mas não é a mesma coisa. O que uma perspectiva aceleracionista poderia fazer isso? Não, beleza, nós precisamos dos nossos experimentos concretos, tá certo? Mas eles só vão tomar corpo na medida em que a gente consiga coordená-los e aglutiná-los. Então, a gente poderia entender os experimentos concretos como experimentos pilotos que nós seríamos capazes de dar escala. Aí o aceleracionismo diz assim, tem que dar escala. O problema não é o experimento, o problema é você ficar muito satisfeito e falar, que bonito o meu experimento aqui, vai ficar bonitinho, pequenininho. Não, você tem que... Pequenininho. É um experimento piloto para ser escalado. Inclusive, a gente tem que conquistar poder na sociedade para ser capaz de dar escala. E como diz que pode ser destruído com uma peça de artilharia, né? Aí não dá, Exatamente. Pequenininho, muito pequenininho. Mas, pô, eu acho, Vitor, muito, muito legal essa conversa. Acho que a gente vai ter que remarcar essas coisas aí, porque a gente deu uma pintada no cenário e mostrou um pouco essas questões do aceleracionismo, que são muito complexas e que cindiu a esquerda e a direita. Olha, a complexidade muito grande. E um dos seus líderes, o Nick Land, hoje está nos neo-hackers, neo-reacionários, extrema-direita mais fascista, clamando por um neoliberalismo que... nem todo é o que eu digo, nem todo neoliberal é fascista, mas uma parte do neoliberalismo caminhou para o fascismo. Talvez a maior parte. Na verdade, começou, né? Tem uma parte da raiz do neoliberalismo no fascismo também, com as experiências aqui da própria América Latina nas ditaduras militares, sobretudo a ditadura chilena, né? O próprio Hayek tem um livro da Andy Brown, que eu não concordo. É um livro bem competente sobre o neoliberalismo, mas ela dá uma aliviada no Hayek. Porque ele estava contra os nazistas. Mas é um problema de poder, cara. O Hayek, ele é um cara que não vê a sociedade, ele via, e a Thatcher falou depois, mas quem a inspirou foi o Hayek. Não existe. O que existe é o mercado. E no caso do Mises, mais ainda, né? Porque o Mises trabalhou lá no governo austrofascista, né? No governo fascista da Áustria, e falou, tem lá naquele livro do coletivismo, aquela infame frase, né? De que por hora o fascismo salvou a civilização e terá glória eterna na história. Von Mises. Que seja feita essa lembrança, né? Exatamente. Mas Sérgio, antes da gente encerrar, eu queria aproveitar para fazer o meu jabá aqui, porque nós acabamos de lançar a última edição da Jacobin Brasil, que é Ecologia e Luta de Classes. Ela é dedicada muito à questão ambiental e à questão amazônica, né? A maior parte dos autores são autores amazônicos, a gente, inclusive, fez o lançamento lá em Belém do Pará, com a participação do prefeito Edmilson, com a participação da Carmen Foro, que é
secretária-geral da CUT, né? Mas lá do paraense, né? Muito legal, hein? Tá muito bonita a edição, como sempre, Tá aqui bonita, os sim. indígenas futuristas. E tem um artigo meu que se chama Transição ao Futuro. É futurista também um artigo e fala sobre transição ecológica. Muito legal. Então, vou fazer a recomendação aqui. Transição ao futuro, a luta para salvar o planeta é uma luta da classe trabalhadora, por isso precisamos construir uma proposta de ambientalismo popular. Quem quiser saber mais do que é esse nosso ambientalismo popular, boa, checa a revista. Ô Vitor, aonde que a pessoa mais facilmente consegue essa revista? No site da Jacobin ou nas livrarias? A gente vende na livraria, inclusive a gente está vendendo em banca agora, várias bancas de São Paulo, por exemplo, tem a Jacobin. Na maioria das livrarias você vai encontrar também, mas mais fácil mesmo é no site, né? jacobin.com.br, lá dá para fazer a assinatura ou para comprar individualmente cada uma das revistas. Valeu, muito bom. Aí, pessoal, então, vocês têm um compromisso aí também de dar uma lida, compre essa revista Jacobin, que é sensacional, um pensamento criativo de esquerda. Valeu, Vitor. Valeu, Sérgio. Obrigadão, cara. Valeu, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.